graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu gostaria de agradecer a sua presença, eu gostaria de agradecer você que tem nos acompanhado. Tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu também. E antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir perdão pela aula da semana passada, porque o áudio acabou ficando muito baixo em alguns trechos e eu acabei não percebendo isso na hora que eu estava editando o vídeo. Provavelmente aconteceu alguma coisa, enfim, que eu abaixei o volume sem perceber, mas eu peço perdão para você e a aula de hoje não vai ficar dessa forma. Então, que você possa já se acomodar aí no seu local, pegue a sua Bíblia, pegue tudo aquilo que você precisa para fazer as suas anotações. Eu tenho certeza que será uma aula edificante na sua vida. E antes de iniciarmos, eu gostaria de relembrar o que nós tratamos na última aula. Na última aula, nós iniciamos essa nossa série de estudos sobre as disciplinas espirituais. E os tópicos que foram abordados no último estudo foram, primeiro, o princípio da motivação. Só para te lembrar, o princípio da motivação seria o que exatamente? Aquilo que nos motiva a orar, a jejuar, a fazer todas as práticas que o Senhor Jesus nos ensina através das suas escrituras. O segundo tópico que eu abordei com vocês foi sobre uma breve história dos fariseus. Na semana passada, eu expliquei para vocês como surgiu esse movimento dos fariseus, qual era o intuito deles naquele momento, o que fez eles se perderem e fiz também um paralelo sobre as nossas vidas. E o terceiro e último tópico que eu falei com vocês na semana passada foi sobre sermos recompensados por quem? Aí eu até expliquei sobre a motivação que os fariseus faziam, né? Todas as obras deles, as orações, os comportamentos deles, tudo era voltado para os humanos, né? Nada era voltado para Deus depois que eles perderam o foco deles, né? E aí eu também trouxe aqui algo para os nossos dias, sobre o que nós fazemos, sobre o que nós pensamos, sobre quais são as nossas bases, se nós fazemos realmente para Deus ou se nós fazemos esperando algo em troca de pessoas. Bom, basicamente foi isso que nós estudamos na última aula e hoje, entrando diretamente nas disciplinas espirituais sobre a vida de Jesus, como ele abordava cada uma delas, eu quero tratar com vocês sobre a oração. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a estar orando comigo, pedindo para que o Senhor venha falar conosco, para que Ele possa nos dar o entendimento necessário, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem para nós nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos e que você possa se desligar de todas as coisas que possam trazer distrações para você nesse momento. Foque apenas naquilo que é primordial nesse momento de aula, nesse momento de estudo, porque eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida e com certeza trará edificação na sua vida espiritual. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós estamos aqui na sua presença mais uma vez, com a oportunidade de nós estudarmos a sua palavra, Deus, sobre oração, sobre entendermos, ó Deus, quanto é importante, ó Deus, termos essa vida, esse relacionamento com o Senhor. Nesse momento eu peço para que o seu Espírito Santo toque na vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa aula comigo, aqueles que virão, ó Deus, que verão essa aula, Deus, outro dia da semana. Eu peço para que da mesma forma que o Senhor falar conosco, que o Senhor também fale com cada um desses meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nesse momento nós pedimos para que o Senhor leve as nossas mentes, ó Pai, cativas ao Senhor, que nenhuma distração, que nenhum impedimento, que nada, Deus, que possa tirar a nossa paz, venha tomar, ó Deus, conta das nossas vidas, mas que em nome de Jesus, somente a sua paz e o teu Espírito estejam sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir essa aula, cada uma das citações que eu vier fazer aqui, que o Senhor, ó Deus, esteja usando a minha vida, Pai. Eu coloco tudo diante do seu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, hoje nós falaremos sobre oração. Sobre oração na vida de Jesus, qual era a importância que o nosso Jesus dava para isso. E para iniciar a nossa aula, eu gostaria de estar abordando com vocês justamente sobre isso.
Uma das disciplinas espirituais tratadas lá em Mateus 6, que foi o texto que nós lemos na semana passada, é justamente sobre a oração. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre algumas disciplinas, as quais nós trataremos nas próximas aulas, mas a oração especificamente é o que nós falaremos hoje. E não tem como falar sobre oração sem citarmos o nosso Jesus, porque ele era um homem de oração. Filho de Deus, foi enviado para nos libertar, o Messias, e mesmo tendo todas essas características, sendo o que ele é para nós, ele tinha essa vida de oração. E nós temos muito o que aprender com ele, com o seu testemunho de vida, com os seus ensinamentos, né? E para iniciar, eu gostaria de ler com você o texto bíblico que se encontra lá em Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 14. Você que está com a sua Bíblia aí, você pode abrir para acompanhar também. Eu vou iniciar a leitura aqui, mas você pode ir procurando aí na sua casa com calma. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, eu não temo a Deus, nem tenho respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam, dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Versículo 9, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Somente até aí. Nós, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós vemos aqui 2 cenários diferentes. O primeiro deles, um fariseu e um publicano. O fariseu, como eu citei aqui, era uma pessoa que era muito respeitada pelos judeus, mas ao mesmo tempo também, de certa forma, eles acabavam trazendo muito peso para os judeus daquela época, porque eles se achavam melhores que todo mundo. Eles se achavam, né, os mais inteligentes, os mais espertos, os que faziam as leis da melhor forma possível. E as pessoas que não seguiam as leis à risca, eles acabavam julgando e condenando aquelas pessoas pelo fato de elas não estarem seguindo da mesma forma que eles faziam. Porque eles acreditavam que o Messias só viria quando todos cumprissem as leis. Então eles ficavam fiscalizando as pessoas e trazendo muito peso para elas, pelo fato de muitas pessoas não fazerem as leis. E aí eles se perderam justamente por conta da motivação deles estarem errada. A motivação deles, na verdade, começou a ser para eles mesmos, para eles mostrarem que eles conseguiam fazer, que eles
de certa forma tinham ali um grau de instrução um pouco maior de repente que as pessoas e que outras pessoas não conseguiriam fazer. Então, todas as orações que eles faziam, todas as doações, todas as ofertas que eles entregavam, todas as obras que eles faziam ali, até mesmo ajudando pessoas que precisassem, que estivessem ali na frente do templo, tudo aquilo que eles faziam era para mostrar para eles mesmos que eles conseguiam fazer aquilo e também para mostrar para as pessoas que eles estavam ali num certo nível acima delas, entendeu? E nesse texto aqui nós vemos dois casos. Esse do fariseu que eu contei para vocês agora, o contexto ali naquele local, e um publicano. Um publicano era o cobrador de impostos naquele tempo. E as pessoas literalmente não gostavam deles pelo fato deles irem recolher impostos deles e muitas vezes ser até a mais do que deveriam. Eram pessoas que realmente não eram... Da mesma forma que a gente vê hoje os políticos fazerem algumas coisas, roubarem, a gente ter essas taxas absurdas em relação aos impostos que são colocados aqui para nós no geral. Naquela época era um pouco diferente, porque não tinham todas essas leis que nós temos hoje, mas eles cobravam os impostos das pessoas, eles eram mandados pelo império para ir de casa em casa para cobrar. Então, eles tiravam, às vezes, mais do que as pessoas tinham naquela época. Então, as pessoas se sentiam muito... elas detestavam os cobradores de impostos justamente por isso. Pelo fato deles fazerem todas essas falcatruas, digamos assim, e pegarem mais do que eles deveriam, porque as pessoas às vezes não tinham nem para elas mesmas, mas tinham que pagar os impostos ao império. Então, os cobradores de impostos eram odiados pelas pessoas e, por sua vez, os fariseus, eles eram como exemplo para as pessoas, porém eles traziam julgos por conta de muitas delas não conseguirem cumprir as leis como eles gostariam, como estava escrito na própria Torá. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele traz o retrato, né, é uma parábola onde o Senhor Jesus conta a história dos dois, e ele fala que o fariseu orou daquela forma de si para si mesmo, e o publicano, por sua vez, por todos os pecados, por mais que ele cometesse todos aqueles pecados, estivesse fazendo coisas que realmente trouxessem malefícios ao povo, ele teve seu coração em Deus. E ele foi capaz, naquela oração, naquela parábola em que o Senhor Jesus cita, de reconhecer que ele era pecador e que ele precisava de Deus. E o texto aqui fala, ele finaliza com isso, dizendo que quem se exalta, vou ler novamente, digo o versículo 14, que diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, no caso o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. No caso, nós vemos aqui exclusivamente isso, que o publicano, ele se humilhou diante da presença de Deus, porque ele entendeu que sem a presença de Deus, que sem esse relacionamento com o Senhor, sem a presença dele, ele não seria absolutamente nada. E por sua vez, o fariseu se exaltou, né, quis mostrar ali de repente algo que ele não era, e a oração dele não chegou aos céus. E aqui na primeira parte que nós lemos aqui, no caso seria a história sobre a viúva. Essa viúva, por sua vez, chegou ao juiz para poder que ele, de certa forma, atendesse ali a sua causa, mas o juiz, por sua vez, inúmeras vezes não quis atendê-la, simplesmente foi deixando passar, mas de tanto essa viúva insistir, ele acabou julgando a causa dela. E nesse caso da viúva, nós temos uma lição para aprender também, porque o próprio texto fala que muitas vezes nós, no caso dessa viúva, né, ela foi até o juiz iníquo, pediu para ele atender a causa dela diversas vezes e no final de tanto se sentir cansada, ele acabou atendendo. E fazendo um paralelo com o nosso Senhor, é a mesma forma, olhando o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, ele atende às nossas orações, mesmo que demore para acontecer. Muitas vezes a gente acaba orando constantemente em relação a algo que a gente quer muito que aconteça, mas não acontece no tempo exatamente que a gente está esperando, porque o tempo de Deus é diferente do nosso.
Porém, o Senhor não deixa de escutar nenhuma das nossas orações, e por mais que a resposta dele seja diferente daquilo que nós estávamos esperando, ou de repente tínhamos planejado alguma coisa em relação àquilo que nós já havíamos orado, a resposta dele é sempre boa, perfeita e agradável, e ele vai nos responder exatamente no tempo dele. O tempo dele é perfeito e com certeza não trará nenhum dano a nós, mesmo que a resposta dele seja diferente daquilo que nós estávamos buscando. Então essa primeira parte do texto fala justamente sobre isso. Se o juiz iníquo foi capaz de atender a oração, aquele pedido daquela viúva, o nosso Deus, que é muito maior do que isso, ele também irá atender as nossas necessidades, as nossas orações. Basta nós termos esse hábito de orar, de falar com ele, criar esse relacionamento íntimo com ele. E seguindo, eu gostaria de citar aqui para vocês algumas menções da própria palavra, onde mostra que o nosso Jesus orou. Ou seja, como eu falei aqui no início, ele era um homem de oração. Não tinha como olhar para Jesus e não ver essas características na própria vida dele, porque ele mesmo foi um exemplo disso, de ter essa vida de oração, de ter esse compromisso com o próprio Pai, com o próprio Deus. E a primeira delas que eu quero citar para vocês aqui é sobre a escolha dos 12 apóstolos. Esse texto está lá em Lucas 6, versículo 12 em diante. Quando Jesus foi escolher os apóstolos, você já leu esse texto com certeza, se não leu já deve ter ouvido sobre ele. O Senhor orou e depois ele escolheu quais seriam os discípulos que caminhariam com ele. Era uma decisão extremamente importante. E ele orou, pediu a direção de Deus, e então ele escolheu quem seriam as pessoas que caminhariam ali com ele. E essas pessoas foram essenciais na caminhada de Jesus, do seu ministério, porque foram pessoas que o acompanharam em toda a sua trajetória, viram os seus milagres, estavam ali no momento em que ele foi crucificado. Então, assim, Jesus, ele pediu a direção de Deus para que ele pudesse exatamente ter a escolha certa. Jesus é o Filho de Deus, ele nos mostra como lição que nós também devemos orar. Mesmo ele sendo Filho de Deus, ele orou para ter uma decisão na vida dele. Então, nós também devemos ter isso como lição nas nossas vidas. Qualquer coisa que nós formos escolher para as nossas vidas, nós devemos orar antes, entregar nas mãos de Deus, pedir a direção dele, assim como o próprio Jesus fez para escolher as pessoas que caminhariam ali com ele. Então, qualquer projeto que nós viermos a fazer ou estivermos pensando em realizar, nós devemos também pedir a direção de Deus. Nós também vemos aqui que o Senhor fez uma oração por todos os discípulos antes dele ser preso. Antes do Senhor Jesus ser preso, para que ele fosse até o caminho da morte de cruz, ele orou por todos os seus discípulos. Depois eu convido você a ler esse texto que está lá em João 17, para você ter uma melhor compreensão. E Jesus também orou ao Pai no momento da maior fragilidade da sua vida. Esse texto está lá em Lucas 22, no versículo 39 até o versículo 46. Ou seja, fica claro que a oração fez parte da vida de Jesus, né? E não apenas ele ensinava as pessoas, ele exortava para que as pessoas pudessem ter essa vida de oração, mas ele mesmo, como exemplo, fez as orações. Fez orações sozinhos, fez orações junto com os seus discípulos, ensinou os seus discípulos a orarem. Então era algo que realmente era intrínseco na vida do nosso Jesus. E além dele ter essa vida de oração, ele também encorajava que os discípulos, que as pessoas que caminhassem ali com ele também. E nós agora veremos algumas instruções deixadas por Jesus acerca da oração. E eu convido você a ler o texto comigo, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: De uma feita, Jesus estava orando em um certo lugar, quando terminou. Um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia,
perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Nós vemos aqui nesse texto que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a estar orando. E Jesus inicia esse texto aqui dizendo: Pai, santificado seja o seu nome. A primeira lição que nós temos a observar, mediante esse texto que nós lemos aqui, é que o Senhor Jesus ele começa ensinando os discípulos a terem um relacionamento íntimo com Deus. Essa oração do Pai Nosso começa literalmente chamando o nosso Deus de Pai. E naquela época, os judeus não tinham o costume de se relacionar com Deus dessa forma. Eles tratavam o Senhor literalmente como um Senhor mesmo, como se eles fossem servos. Ou seja, não tinha esse relacionamento tão próximo. Mas quando Jesus ensina os seus discípulos a estarem orando, a estarem se aproximando de Deus, ele começa a ensinar os discípulos a terem uma visão sobre a paternidade de Deus sobre cada um deles. Ou seja, que nós também somos filhos de Deus. Então, quando ele começa a iniciar esse texto, é uma novidade para os discípulos, justamente por conta de eles não terem esse costume de o chamarem de pai, né? E não era comum se dirigir ao Senhor dessa forma. A expressão pai, aba, pai, papai, paizinho, era muito utilizada pelas crianças como forma de respeito. E o Senhor Jesus, ele ensina os discípulos a tratarem o Senhor da mesma forma, com o mesmo respeito que as crianças tratam os pais, da mesma forma nós tratarmos o nosso Deus também, com esse carinho, com esse amor. A oração é um desfrutar da graça de Deus, pois estávamos como filhos rebeldes que rejeitaram o Pai numa atitude de rebeldia, o pecado, mas que foram recebidos de volta de maneira graciosa e merecida. A segunda instrução que nós vemos aqui, ela está lá no texto de Lucas, que é o que nós acabamos de ler aqui, só que entre o versículo 5 e o versículo 13, que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: Disse-lhes Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu ainda não tenho o que oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar o pão. Digo-vos, se não se levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E ele lhe dará tudo o que tiver necessidade. Esse texto aqui é uma parábola que fala sobre um amigo que foi importunar o outro já à tarde da noite devido a uma visita que ele recebeu em casa e não tinha o que oferecer. Então ele foi à casa desse seu amigo pedir ajuda, e aí o próprio texto fala, no final dele, que se esse amigo não ajudasse o amigo de bom grado, ele acabaria ajudando esse amigo por conta do importuno, dele estar ali aquela hora, né, pedindo ajuda e de repente continuar batendo ali naquela porta. E aí ele termina dizendo: se um amigo não ajudaria o outro por conta do importuno dele, de tanto solicitar e tudo mais, quem dirá o nosso Deus? Nosso Deus que sempre está ali à porta, todas as vezes que nós o procuramos, nós temos a oportunidade de ter esse relacionamento, de expor aquilo que nós estamos precisando. Quem dirá Ele, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus de amor? Ele sempre está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Mesmo que nós venhamos pedir inúmeras vezes e que aquilo que nós venhamos pedir não seja atendido na hora que a gente quer, nem da forma que a gente quer, o nosso Deus ele sempre vai estar ali com os ouvidos abertos para nos ouvir. E a instrução aqui é para que os discípulos busquem a Deus em oração e eles acharão o Senhor. E essa vida de oração ela é extremamente eficaz.
eficaz nas nossas vidas, porque ela literalmente nos aproxima do nosso Deus. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus se nós não tivermos essa vida de oração. A gente pode ouvir louvores, a gente pode ter momentos de leitura da palavra, a gente pode estar no culto ouvindo a palavra, ter momentos de comunhão uns com os outros, mas se nós não tivermos esse contato direto com o nosso Deus, não termos essa vida de busca com Ele e expor aquilo que está no nosso coração, não vai adiantar nada. Então, esse ensinamento que o Senhor nos deixa através dessa segunda instrução é exatamente isso. De, assim como aquela pessoa que bateu a casa do seu amigo importunando e no final ele foi atendido com aquilo que ele precisava naquela ocasião, da mesma forma, o Senhor ele está sempre disponível para ouvir o nosso clamor. E seguindo aqui, algumas pessoas elas acabam confundindo o que essa parábola aqui fala, porque como fala sobre essa questão do importuno, né, da pessoa estar lá, batendo a porta do seu amigo até ser atendida, muitas pessoas acham que a nossa vida com Deus também deve ser dessa forma. Só que eu quero te dizer que não deve ser dessa forma. Porque, infelizmente, tem algumas teologias que são pregadas aí dizendo que nós devemos colocar Deus contra a parede para que Ele possa nos atender, para que Ele possa atender as nossas orações, para que nós possamos, enfim, ter aquilo que nós almejamos, mas a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração com Deus não deve ser dessa forma. Como eu falei, o Senhor ele tem controle de todas as coisas, Ele criou tudo que existe aqui nessa terra. Então não tem por que nós, como filhos, né, como meros mortais, digamos assim, queremos colocar o Senhor contra a parede, porque nós não temos poder algum. O poder que nós temos, que nós buscamos, é Ele que nos dá. Então nós não temos essa autorização e muito menos devemos ter essa audácia de chegar e colocar o Senhor contra a parede para que Ele responda às nossas orações. O que esse texto nos ensina em relação a insistir em orações é que nós continuemos a nossa vida, a nossa caminhada de oração, para que nós não venhamos desmorecer e muito menos esquecer que nós devemos ter esse relacionamento com Deus. E que no momento certo Ele irá nos ouvir e nos abençoar, né? Nós não temos esse direito de colocar o Senhor numa posição que seja inferior à nossa. Pelo contrário, o Senhor ele sempre deve estar acima das nossas vidas, acima em todas as áreas. E na oração é a mesma coisa. Nós chegamos humildemente ao Senhor pedindo para que Ele nos ajude com as nossas necessidades, as nossas dificuldades físicas, espirituais, carnais, e Ele nos ajuda, né? É uma relação literalmente de humildade, de reconhecer que nós precisamos do Senhor e não que o Senhor precisa de nós nesse âmbito de oração. Nós não falamos com o Senhor, nós não oramos para o Senhor porque Ele precisa nos ouvir, não. Nós falamos com Ele porque nós é que precisamos ouvir a voz de Deus e que nós, como dependentes dEle totalmente, nós precisamos entregar as nossas causas diante dEle. E a terceira instrução que nós temos aqui em relação a essa vida de oração, essa vida de busca ao Senhor, se encontra lá em Lucas, no capítulo 18, que foi o que nós lemos aqui no início, entre os trechos do versículo 9 até o versículo 14, que é a parábola do fariseu e do publicano, como eu falei aqui, expliquei para vocês. E nada mais, nada menos, é uma instrução sobre a humildade que nós devemos ter para nós nos achegarmos ao Senhor, né? Foi o que eu falei, o fariseu chegou todo de uma forma que não era em relação à humildade com o nosso Deus, pelo contrário, ele estava ali já numa posição em que ele se achava superior aos outros. Porém, publicano, mesmo com todos os seus pecados, fazendo coisas ali que fizessem com que as pessoas o odiassem, ele reconheceu que ele era pecador e que ele necessitava da graça de Deus para continuar. E esse texto, ele nos mostra isso, que nós não devemos chegar ao Senhor com os nossos méritos nas orações. Ai Deus, eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para ciclano, eu tenho uma vida de oração, eu oro tantas vezes por semana, eu leio a Bíblia tantas vezes, eu faço isso. Nós não devemos
ter esse relacionamento e nem buscar ter uma vida assim com Deus, onde nós mostramos as coisas que nós fazemos, as coisas que nós temos buscados para agradar o Senhor. Nós não devemos ter uma vida de oração nem uma vida de busca assim, dessa forma, como se fosse jogando diante de Deus todas as coisas que a gente tem feito. Não, pelo contrário, nós devemos reconhecer que nós precisamos da graça de Deus e que por mais que nós já tenhamos aí muitos anos de caminhada, que nós já tenhamos feito inúmeras obras, que nós já tenhamos ajudado pessoas que se apresentaram diante de nós e que precisavam, todas essas obras que nós fazemos, nada disso deve ser colocado em primeiro lugar, colocado diante de Deus como se fosse algo que nós fazemos para receber algo em troca dele. Pelo contrário, nós devemos ser humildes e devemos enxergar que todas essas ações que nós fazemos, nada mais, nada menos, serve para que nós nos aproximemos de Deus. Não para esperar algo em troca dele, mas para que nós sejamos próximos dele, para que nós sejamos amigos dele. E na medida que nós formos realizando todas essas obras que estiverem disponíveis ao nosso alcance, o Senhor nos abençoará. Mas precisa ficar claro que tudo aquilo que nós viemos a fazer, seja um simples ajudar alguém, como até alguma outra coisa maior, nós precisamos ter sempre na nossa mente, sempre o nosso foco em Jesus. Nós estamos fazendo para Ele e não é simplesmente para fazer para se aparecer, mas é porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro e é por isso que nós o amamos. Então toda a nossa vida deve ser regida dessa forma. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor, mesmo sem esperar nada em troca. E aqui nós temos uma disciplina muito importante, aqui nós temos uma lição muito importante sobre a prática de qualquer disciplina espiritual. Elas não devem ser praticadas como um meio de acharmos que nós somos melhores, né? Mas elas devem ser praticadas como um meio de nós adorarmos o nosso Deus. E o que vai determinar essa nossa postura em relação ao nosso quebrantamento, a nossa vida com Deus é justamente o quebrantamento. Onde está o nosso coração? Qual é a nossa motivação? Se nós tivermos a nossa vida, o nosso coração quebrantado diante de Deus, todas as orações que nós fizermos, todas as obras que vierem acompanhadas, serão recebidas diante do Senhor como ofertas de aroma suave e agradáveis a Ele. A quarta instrução que nós vemos aqui é a oração como meio para vencer os poderes malignos das trevas. Existem dois textos aqui, os quais eu vou citar, não vou lê-los com vocês, mas eu vou citá-los, que se encontram lá em Mateus 17, do versículo 14 até o 21, e se encontra também lá em Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 até o 29. E nestes relatos nós vemos um fracasso dos discípulos quando eles tentavam expulsar ali os demônios. E o Senhor Jesus, ele intervém e acaba expulsando os demônios e deixa os discípulos com uma dúvida. A dúvida de por que eles não conseguiram expulsar os demônios ali naquela ocasião, sendo que eles expulsaram em nome de Jesus. E Jesus responde dizendo aos seus discípulos que existem demônios que só são expulsos por meio da oração e do jejum. Mas, antes de dizer isso para os seus discípulos, o Evangelho também relata que Jesus exclamou contra a falta de fé dos seus discípulos. Podemos concluir que a vida de oração e jejum, ela nos fortalece. Ela fortalece a nossa fé de forma que até mesmo os demônios mais poderosos e malignos, como foi o caso desse texto, eles sejam expulsos. A oração também ela serve para que nós possamos estar preparados para situações que possam vir a acontecer. Nós sabemos que na nossa caminhada nós podemos encontrar pessoas que estejam ali endemoniadas e que nós precisaremos expulsar os demônios. A nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, coisas do mundo espiritual, as quais nós não conseguimos enxergar. Nós só conseguimos enxergar quando nós
Pedimos para que o Senhor abra a nossa visão espiritual para que nós possamos ter um discernimento se algo que está ali na vida da pessoa é realmente carnal ou espiritual. E aí Jesus ele ensina os discípulos através desses textos que você pode ler depois com calma, que certas situações, certas ocasiões das nossas vidas nós só conseguiremos ter êxito quando nós tivermos a nossa vida de oração, jejum e busca alinhada. Caso nós não tenhamos essa vida ali alinhada, nós não conseguiremos expulsar os demônios que se apresentarem, né, diante de nós em algumas ocasiões. E isso que eu digo não é nem em ocasião somente de demônio de pessoas, né, de demônios ali em pessoas, enfim, mas ocasiões que possam se levantar contra as nossas vidas, seja no nosso trabalho, seja alguma seta que o inimigo tem lançado nas nossas vidas. Nós só conseguiremos vencer essas coisas se nossa vida de oração e jejum estiverem alinhadas. Não adianta nada apenas, como eu disse, orar, ir para o culto, enfim, ter uma vida ali mais ou menos, porque quando essas situações acabarem vindo para as nossas vidas, nós não vamos conseguir vencer. Então, por isso é extremamente necessário que nós tenhamos essa vida de busca e principalmente para que nós estejamos fortalecidos na presença de Deus, para que nós consigamos expulsar esses demônios quando eles aparecerem diante de nós, expulsarmos em nome de Jesus, porque é Ele que tem todo o poder. E seguindo aqui a nossa aula, eu gostaria de trazer conselhos práticos para vocês. Conselhos práticos de como nós devemos aplicar a nossa vida de oração, de como nós devemos ter. E o primeiro deles é em relação a uma vida de oração fervorosa. Lá em Atos 18, no versículo 25, fala sobre a postura de Apolo, que era fervoroso no espírito. Assim como nós vemos muitas pessoas na Bíblia como exemplos de oração, nosso próprio Jesus, Apolo, dentre tantos outros, nós também devemos ser fervorosos em relação à nossa vida de oração. Nós não devemos deixar que a nossa vida de oração seja algo que é feito de vez em quando, seja feito somente quando nós precisamos ou lembramos que Deus existe. Pelo contrário, a nossa vida de oração deve ser algo desenvolvido todos os dias das nossas vidas. Separe um tempo de oração na sua casa, separe um tempo aí para que você possa colocar diante de Deus aquilo que tem vindo sobre a sua vida, aquilo que você precisa de ajuda dele, e faça com fervor. Não faça de qualquer forma, nem muito menos por obrigação, mas faça com amor. A segunda lição que eu quero deixar para vocês aqui é experimentar o Senhor além das palavras. Muitas vezes a gente acaba fazendo algumas orações repetidas, algumas orações que nós já ouvimos aí por aí, e acabamos fazendo como se fossem rezas, né? Ou seja, meras palavras. Muitas vezes a gente fala da boca para fora e não sabe nem o que aquilo significa para nós mesmos. Nós devemos experimentar o Senhor além de apenas palavras ditas ao vento ou palavras vazias. Nós devemos experimentar o nosso Deus com palavras que realmente vêm do nosso fundo do coração, vêm lá do mais íntimo da sua vida, palavras que expressem a gratidão que você tem ao Senhor, palavras que você realmente expressa ao Senhor como forma de adoração e não como algo que você ouviu ou faz por fazer. Mas experimentar ao Senhor além de palavras vazias significa você experimentar, ter essa vida de oração, ter essa busca com o Senhor com palavras que realmente estão no seu coração, com palavras que você tem prazer em dizer ao Senhor, com palavras que você sabe o significado de cada uma delas e que você está expondo ao Senhor. A outra lição que eu quero deixar aqui para você é sobre o derramar da alma. Oração é o derramar da alma. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, ele nos mostra um exemplo sobre isso, de uma oração fervorosa, que no caso é a oração de Ana. Ana era uma mulher estéril, aflita pelas pressões que sofria por conta da sua limitação, porque ela não podia ter filhos.
E Ana orou com tanta intensidade e fervor que os seus lábios se mexiam, mas eles não emitiam sons. De uma forma que Eli, o sacerdote, achou que ela estivesse embriagada. Porém, ela não estava. Ana estava expondo ali ao Senhor aquilo que estava no seu íntimo. Ela estava colocando ali diante de Deus que ela gostaria de ter um filho, né? E por mais que fosse louco as pessoas que estivessem ali no templo, né, acharam que de repente ela estivesse ali embriagada, Ana estava expondo aquilo que estava no mais íntimo do seu coração. Ela estava tendo uma oração fervorosa diante de Deus. Ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ana e concedeu a Ana um filho. E a oração também é um ato antinatural. A oração é um ato antinatural e que significa para nós que a nossa natureza humana nunca sentirá vontade de orar. Óbvio, nós como a nossa natureza pecaminosa, enfim, ela nunca vai sentir vontade de passar um tempo com Deus, e principalmente de orar, porque nós não vemos o nosso Deus. A nossa oração nós fazemos, né, nos nossos momentos, mas nós queremos que o Senhor está nos escutando. Nós não vemos o Senhor, mas nós fazemos as nossas orações crendo que Ele nos ouve. E por isso a oração é um ato antinatural. Porque, por exemplo, se você estiver na sua casa, você não vai começar a conversar sozinho com alguém, sozinho com alguém não, mas assim, você não vai ter esse hábito de falar sozinho na sua casa. De repente, falar de uma situação que você viveu ali no seu dia, alguma coisa que você esteja assistindo, você não vai conversar sozinho, digamos assim. Você não vai ter esse hábito. A oração é algo antinatural justamente porque nós nos dirigimos ao Senhor mesmo sem vê-lo. É algo que, humanamente falando, é algo que as pessoas não têm prazer em fazer, justamente por conta de não ter outra pessoa escutando elas. Mas, como eu disse, nosso Deus, nós não podemos vê-lo, mas Ele existe e nós podemos senti-lo. Então, a oração, quando nós fazemos, é algo que é o Senhor colocando esse desejo nas nossas vidas. É travar uma guerra contra o inimigo e contra nós mesmos, contra a nossa natureza, para que nós possamos colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração. E uma vida de oração fervorosa bate de frente contra todos esses empecilhos e desafios que nós possamos encontrar aí ao decorrer da nossa caminhada, e nesse momento específico que nós estaremos buscando ao Senhor. Essa vida de oração fervorosa, ela não se prende somente ao fato de nós estarmos, de repente, em algum cômodo da nossa casa, colocando ali palavras diante de Deus, e mesmo que Ele não esteja fisicamente na nossa frente, a vida de oração fervorosa, ela nos possibilita a ter essa caminhada com Deus, independente do local que nós estivermos, porque nós temos a certeza que o Senhor existe, e é por meio da fé que nós nos achegamos a Ele, a nossa fé em Jesus. E eu quero só relembrar com vocês aqui sobre essas lições práticas que nós podemos aplicar nas nossas vidas. A primeira delas é a vida de oração fervorosa. A segunda delas é experimentar o Senhor além das palavras naturais. A terceira é o derramar da nossa alma. E a última é um ato antinatural. O nosso estudo ele se encerra por aqui, mas eu quero encorajar você a ter essa vida de oração na sua casa. Não espere apenas o culto nos domingos chegar, a quinta profética chegar ou até mesmo a escola bíblica chegar, mas procure ter esse seu momento com Deus, esse seu momento de entrega, esse seu momento de fervor, desse derramamento da sua alma, essa vida de simplesmente buscar além do natural, mas procure ter essa intimidade com Deus diariamente em sua vida. Jesus, Ele é o nosso exemplo maior em questão de vida de oração. Ele, como Filho de Deus, nos trouxe um legado maravilhoso em relação a isso. Ele nos ensinou como nós deveríamos orar, Ele deu instruções para os discípulos acerca de como se aproximar de Deus, Ele
ensinou através de inúmeras parábolas sobre essa vida de oração, sobre essa importância de nós falarmos com Deus. E que esse ensinamento de Jesus para as nossas vidas possa ter lugar nos nossos corações, ter lugar nas nossas vidas e que nós venhamos colocar em prática todos os dias. Se você ainda não tem uma vida de busca com Deus, que você possa passar a ter, não espere para começar na próxima semana, no próximo mês, comece hoje. Separe aí, nem que seja 10 minutos do seu dia, 15, meia hora, o tempo que você se sentir confortável. Mas inicie a sua vida de oração com o Senhor hoje. Ele está sempre de braços abertos e com os ouvidos atentos para os nossos clamores. Então, que você possa derramar o seu coração, se derramar por completo na presença dele, porque ele se achegará a você. Eu convido nesse momento você a estar orando comigo para que nós possamos encerrar essa aula e que, em nome de Jesus, o Senhor continue se manifestando no nosso meio, que você venha ter mais intimidade com o nosso Deus e principalmente que a oração seja algo imprescindível na sua vida, seja algo primordial, que não seja feita apenas como algo mecânico e nem apenas aos finais de semana, mas que seja feita diariamente na sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigada por mais essa aula, obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a termos essa vida de busca ao Senhor, a termos esses momentos de oração, a termos esses momentos, ó Deus, que nos aproximam do Senhor e principalmente, Pai, é através da oração, ó Deus, que nós colocamos aquilo que está no nosso coração, quais são as nossas dificuldades, as nossas lutas, e nós queremos continuar desenvolvendo, Pai, esse relacionamento com o Senhor, um relacionamento de pai e filho, Deus. Por isso eu peço para que nesse momento o Senhor continue ensinando para cada um dos discípulos da nossa igreja, assim como para mim também, Pai, a importância de nós sermos próximos do Senhor, a importância de nós termos, ó Deus, esse fervor na nossa vida de oração, de nós nos derramarmos diante do Senhor e principalmente, Jesus, de nós olharmos além das coisas naturais da nossa vida, mas para que nós possamos enxergar a oração como algo, ó Deus, sobrenatural, Pai, algo que realmente é gerado pelo Senhor nas nossas vidas, Deus. Nesse momento eu clamo ao Senhor, ó Deus, e peço para que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, com essa vontade de orar ao Senhor, de desenvolver isso. Eu peço por cada um dos meus irmãos nesse momento e aqueles que ainda estarão assistindo essa transmissão, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a ser, ó Deus, pessoas que realmente caminham, ó Deus, na santificação que o Senhor nos ensina. Eu agradeço ao Senhor por tudo, Pai, e peço para que o Senhor nos ensine a caminhar conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa aula se encerra por aqui. Eu agradeço você pela participação, por você estar aí toda terça conosco. Eu peço para que você encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que o Senhor também falará com cada uma delas e que em nome de Jesus nós venhamos desenvolver essa vida de oração que agrada ao Senhor. Eu aguardo vocês na próxima aula, tenho certeza que também será bênção e nós trataremos de mais uma das disciplinas espirituais abordadas pelo Senhor através das suas escrituras. Então, aguardo você na próxima terça-feira, eu te desejo uma boa semana e que, em nome de Jesus, o Senhor continue te abençoando em todos os caminhos que você passar, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, em todos os locais que o Senhor te enviar, que Ele possa, em nome de Jesus, estar te abençoando. Até breve.